sou do Cabo de Santo Agostinho, tenho 58 anos, estou casado, tenho filho, essas coisas não precisam dizer não. Moro aqui no bairro da Torre, bem pertinho de vocês. Já sou quase sócio aqui, né, do Antônio de Pádua, devido às minhas frequentes vindas aqui para a gente fazer reflexões. E antes, me dê licença, por favor, que eu quero desejar um cordial boa noite às internautas, aos internautas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Desejo que essa palestra seja muito reflexiva, tanto para vocês, quanto para mim. Afinal de contas, eu já fiz essa palestra umas 2 ou 3 vezes, e todas as vezes que eu faço, eu reflito sobre os meus olhos. Quando os olhos fechados são bem-aventurados. Um detalhe, essa palestra pode ser interativa, tá bem? Vocês podem fazer perguntas, não há problema algum. A questão é eu não conseguir responder, mas tudo bem. Perguntar não faz mal a ninguém. Mas é sério, a gente não vai fazer aquela palestra de eu só falar e vocês balançarem a cabeça e pronto, mesmo concordando? Não. Levanta a mão e pergunta, foi pro ESD. Eu cheguei aqui um pouquinho antes e vi que vocês estavam no ESD. E algumas pessoas falavam, vamos fazer isso, não há problema algum. Até porque nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e exatamente o tema. Está aqui, isso aqui é o roteiro, ao final, ou quem quiser pegar o roteiro pode ir buscar e a gente fornece, tá bom? Então, o título da palestra é Quando os olhos fechados são bem-aventurados. Vocês acreditam nisso? Como é que os olhos fechados podem ser bem-aventurados? E por que a gente nasceu todo mundo cego? Porque todo mundo já nascia bem-aventurado? Eu acho que sim. Talvez seja no sentido figurado. Não é assim? Que se diz? Pois bem, tem um garotinho ali, é? Isso, boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Maravilha! Que coisa boa poder ter crianças, né? Adolescentes, crianças nas palestras. Normalmente são adultos e na maioria das vezes são mulheres. Não é? As mulheres são muito mais evoluídas que os homens, tanto que na próxima encarnação eu quero vir mulher para ver se eu consigo evoluir um pouco também. Bem, nós vamos começar refletindo com uma narrativa. Na verdade é um texto, mas a gente vai transformá-lo em narrativa do livro Constituição Divina, que foi escrito por Richard Simonetti, que era um espírita lá de São Paulo, já desencarnou, deve ter uns 8 anos mais ou menos. Ele tinha livros maravilhosos, dentre os quais este livro ele faz uma espécie de desdobramento, um estudo desdobrado da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é justamente falando sobre as leis morais. Detalhe, quando eu começar a falar muito rápido, por favor, levante a mão e diga, Alexandre, por favor, diminua um pouquinho, tá bom? É porque eu sou professor, pelo menos eu fui professor, agora estou aposentado, e durante a pandemia eu fiz muitas aulas online, e aí a gente tinha que transformar 5 aulas em uma, e a velocidade da voz virou isso aqui. Mas eu vou tentar ser mais vagaroso. Pois bem, o título da nossa primeira reflexão se chama A Cor do Mundo, e conta-se que um casal, logicamente, no caso agora, um homem e uma mulher, poderia ser 2 homens, 2 mulheres, seria casal também, mas nesse caso era um homem e uma mulher. Eles estavam de mudança, estavam indo para uma outra cidade. O caminhão, a mudança atrás, o homem já estava dirigindo, ele próprio levava a sua mudança. Naquela época não existia Waze, Google Maps ou algo do tipo. E eles estavam indo a determinado momento, achavam que a cidade já estava próxima. E esse próximo no acostamento, talvez numa praça, algo assim, havia um senhor. E aquele homem teve a ideia de parar o carro ao lado, o caminhão, e fazer o questionamento. E o homem muito aqueceu e veio, e depois de se cumprimentarem, a mulher que estava ao lado disse, moço, a cidade, aí disse o nome da cidade, a cidade tal, fica muito longe daqui? Disse, não, de maneira alguma. Depois da curva, o senhor vai descendo a ladeira, lá embaixo é a cidade. Rapidinho, está logo aí. Ele disse, o senhor conhece a cidade? Eu disse, claro, nascido, criado e vivido na cidade. Eu tenho 80 anos, muito bem curtidos, conheço a cidade como a palma da minha mão. A mulher ficou curiosa e disse, então, por favor, o senhor poderia me dizer como é a cidade, o senhor vive? Ele disse, sim, claro, posso dizer, mas antes eu gostaria de saber como é a cidade de onde a senhora veio, de onde vocês vieram, como é? Ela disse, moço, nem fale. Pense numa desgraça, cidade da pior do mundo, por isso que a gente está se mudando de lá. Se é, só tem gente ruim. Olha, gente faladeira, fofoqueira, é um negócio terrível. Ladrão por tudo quanto é lado. Cachorro fazendo cocô em calçado, o povo não apoia cocô, fio caído para tudo quanto é lado. Parece uma cidade. Não sei se era aqui.
Fio caído para tudo quanto é lado, porque agora é moda aqui em Recife ter fio caído, né? Cuidado vocês com os pescoços para não perderem quando andarem nas calçadas. E aí dizendo, muita corrupção, muito roubo, moço terrível. Depois dela ter parado, o homem suspirou, olhou para ela e disse assim, e ela mais uma vez perguntou, disse, agora me diga como é a sua cidade, disse, igualzinha à sua. A mulher chega, deu aquele puxou, e eu sendo a senhora, sendo vocês, nem parava, ia-se embora, passava para outra cidade. Você vai encontrar a mesma coisa lá. Eles ficaram meio assim, e aí agradeceram, a mulher levantou o vidro, o caminhão ligou e eles foram embora. E o homem voltou e sentou no seu banquinho, certamente estava lendo algum jornal. Passados 30 minutos, eis que o mesmo fato ocorre novamente. Chega um caminhão de mudança, um outro casal, enfim, a mulher baixa o vidro, dá bom dia para o homem vem, e aí diz, vocês estão procurando uma cidade e tal. A gente não sabe se está longe, se está perto. A cidade está lá bem embaixo, depois da curva. O senhor conhece a cidade? Sim, nascido, criado e vivido, 80 anos lá. E se o senhor poderia me dizer, por acaso, como é essa cidade, já que o senhor conhece também? Antes de me dizer, quando era sua? E a mulher olha para ele com aquele olhar lacrimoso e diz, moço, o senhor não faz ideia. Eu estou ainda de coração partido. Eu amo a minha cidade, amava a cidade. Nós estamos nos mudando porque meu marido está de transferência por motivo de trabalho. Mas lá, eu deixei praticamente toda uma família lá atrás. Eram todos irmãos, amigos em cada casa. Era como se fosse um parente. O vizinho era um irmão que nasceu de outra família. Tudo limpo, tudo lindo, organizado, muita honestidade. Ladrão nem se falava sobre isso. As pessoas andavam na rua de meia-noite, etc., com o celular na mão, e ninguém tinha nem ver com isso. Pelo contrário, quando se perdia, as pessoas procuravam o que era de bom e devolvia. Uma maravilha, uma cidade muito ordeira, as pessoas hospitaleiras. Vocês estão começando a ficar com vontade de ir para lá, né? E aí ela falou, quando terminou, ela fez aquela pergunta novamente. Como é essa sua cidade, a cidade de onde o senhor mora? Ela disse, igualzinha à sua. Sejam muito bem-vindos à mesma cidade de onde você veio. E aí eles agradeceram, fechou o vidro, ligou o caminhão e foi-se embora. A pergunta é, como assim? Como é que pode? Que reflexão a gente já tira dessa história, relativamente tão simples, mas que tem uma profundidade? Aí eu pergunto para vocês, enxergar é a mesma coisa que ver? Bom, pelo menos se escreve diferente. Enxergar basta ter as condições físicas. Vocês estão enxergando, não estão? Tenho certeza. Bom, creio que a maioria enxerga mesmo, não tem nenhuma dificuldade visual, mesmo com os óculos, etc. Mas também estão me vendo? Aí, não vendo? Sim. A pergunta é, o que estão vendo em mim? Essa é a pergunta. Geralmente, a gente busca com os olhos aquilo que se destaca de acordo com com os nossos, digamos, nossos valores. Sério. Alguém vai dizer logo assim, olha, a camisa dele é diferente. E tem gente que nem percebeu que estava com camisa. Ele estava enxergando, né? Olha os cabelos dele, enfim, cada um vai dizer alguma coisa. Estou dizendo comigo porque vocês estão olhando para mim neste momento, né? Enfim. Mas é comum, é normal nós vermos aquilo, entre aspas, que queremos, segundo os nossos valores. Como pode uma mesma pessoa, quer dizer, duas pessoas estarem no mesmo ambiente, no mesmo local, e os dois olharem para o mesmo evento, o mesmo episódio, e verem coisas diferentes? Vai depender de quê? Dos valores que nós temos. Claro que as nossas percepções. Afinal de contas, uma criança, ela creio que a capacidade, a maturidade dela perceber determinadas coisas, até de ver determinadas coisas é diferente. E também nós não estamos mais falando em, digamos assim, especificidades. Exemplo, vamos lá, uma especificidade. Imagine um médico, uma pessoa que é especializada e vê uma ultrassom de uma mulher grávida. O médico pode chegar para mim e dizer, o que é que você está vendo? Eu digo, só uma mancha. Eu não vejo mais nada do que isso.
E o médico vai dizer, olha aqui, rapaz, olha o narizinho dele, olha a bochechinha, olha a barriguinha, ele está vendo tudo ali. Aí é uma especificidade, como em qualquer outra área. Eu estou falando em relação aos olhos, também como eu poderia falar em relação aos ouvidos. Uma pessoa que não entende de música apenas vai ouvir um som, e o músico vai identificar os vários instrumentos. Inclusive vai dizer, esse instrumento aí ele entrou antes do tempo, esse aí está um pouco desafinado, veja a especificidade. Aí já é algo muito específico, mas no geral não é isso. O geral é o que nós estamos falando em relação, sobretudo, aos olhos. O que vemos? A pergunta que eu faço para vocês, que eu me faço de vez em quando, nós utilizamos mais os nossos olhos para ver o bem ou o mal? Essa é a questão. Cada um fale de si para consigo, porque disso também depende a sua evolução. Jesus de Nazaré, que é aquele a quem nós vamos aqui mais uma vez enaltecer, faremos isso sempre, não só levar como elevar o nosso querido e amigo Mestre Jesus, que parece que ainda não está em moda no mundo em transição que nós vivemos. Sem entrar em detalhes e não demorando sobre isso, mas o nosso mundo está assim tão aferrado, está se aferrando tanto à materialidade, que Jesus está passando ainda mais distante. Esquecemos o endereço do coração do Mestre Jesus, mas ele continua nos amando no mesmo dia. A pandemia, que nós mal saímos dela, né? Ela parece que despertou uma espécie de um sentido, vou chamar de sentido, na humanidade como um todo, como se a dizer assim, nós estamos ameaçados até por uma invisibilidade, porque o vírus é invisível, né? E perecemos a qualquer momento, porque só no Brasil mais de 500 mil pessoas morreram, no mundo sei lá quantas, enfim. Então eu tenho que aproveitar. Saímos da crise, saímos da pandemia, temos que aproveitar enquanto estamos bem, estamos vivos, estamos com saúde, e aí a gente se joga. Jesus não faz parte desse, sabe? Desse se jogar, desse aproveitar. É bom nós refletirmos sobre isso. Daí eu trouxe o Mestre Jesus em 3 passagens, tem várias passagens, né? Ele vai utilizar em alguns momentos o ato de ver no sentido figurado. Bom, acredito que todo mundo sabe o que significa o sentido figurado, diferentemente do sentido literal. O literal é o sentido verdadeiro, aquilo é o que? Casa é casa, né? Mas no sentido figurado, casa pode ser outras coisas. E aqui Jesus vai trazer para nós essa questão dos olhos, e vamos ver o que é que ele quer dizer. O que eu vou citar para vocês está em Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Esse capítulo de Mateus é o último capítulo do Sermão do Monte. Aqui para nós, não digo a ninguém, mas também se quiser fofocar podem dizer, o Sermão do Monte é a mais bela obra-prima narrada por um ser na terra até hoje. Porque conta a história da vida material e da vida espiritual, ou seja, a realidade do espírito para sempre. Foi em que Jesus mais se concentrou. Ele preparou o povo, isso ele fez lá em Cafarnaum, na Galileia. Ele prepara todo o povo, e preparar o povo é fazer aqueles milagres, tá? Porque Jesus precisava atrair a atenção para ele, e só poderia fazer isso ferindo a atenção material das pessoas. Então, milagres foi a metodologia utilizada, muito bem feita. Jesus vai ao monte, e no monte ele passa a tarde toda. Eu acho que era uma tarde de domingo, porque isso é uma hora boa para falar, né? Domingo à tarde. Deve ser muito boa, inclusive, né? O céu já se pondo, o sol já se pondo, uma brisazinha, enfim. Deve ser muito gostoso, muito bacana. E aí eu não sei quantas pessoas tinham lá naquele monte, e Jesus passou 3 capítulos de Mateus falando. Ou seja, 5, 6 e 7. Um deles é esse. Num determinado momento, Jesus diz isso aqui, ó. Porque vês um cisco no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu próprio olho. Uau! Isso não tem nenhum sentido no dia de hoje, não é verdade? Tem?
Tem sentido Jesus dizer isso para hoje? Porque veio um cisco. O que é um cisco? É só você brincar, não sabe nem o que é. Um cisco, né? Dá para fazer com a mão o que é um cisco? Né? Um negocinho, né? Deixa eu toquinho assim, que ninguém quer. Pois é, um cisco. E no olho fica uma coisa muito grande, mas é um cisco. No olho do teu irmão, e não vês a trave no teu próprio olho. Agora me diz o que é uma trave. Isso, mas vocês estão bem, sabia? Que maravilha. Eu vou dizer para os internautas aqui que eles estão fazendo gestos aqui. Voltamos à Idade da Pedra, mas funciona ainda. Muito bom. Que na Idade da Pedra se conversava com gesto. Exatamente. Então, uma trave é aquele que atravessa de uma ponta à outra. Jesus usou uma hipérbole, um exagero, para colocar exatamente isso. E qual o sentido a que Jesus dá a não vejo um cisco no olho e uma trave? Não é no sentido literal, é no sentido figurado. O que é ver um cisco no olho do outro? O que é não ver uma trave no seu? Ver um cisco no olho do outro, em outras palavras, é enxergar pequenos defeitos que as outras pessoas têm. E o que é uma trave? São os grandes defeitos que nós temos. Como a gente não consegue ver? Muito interessante o que ela está dizendo aqui, até agora agradeço a contribuição. É muito mais fácil a gente apontar o defeito dos outros do que ver o próprio, não é? Exatamente. Eu me lembrei agora de uma avaliação, foi aquele final de ano, né? Na brincadeira, não sei o que lá e tal, aí digamos assim, uma pessoa responsável, né? Pelo setor de recursos humanos, resolveu fazer uma atividade numa empresa e pediu que, assim, que cada pessoa escrevesse, né, digamos, uma característica de outras pessoas. O máximo que pudesse escrever de características. E aí escreveram, depois ele embaralhou tudo, depois tirou uma e deu a uma pessoa. E aí deu essa pessoa e pediu ela que ela lesse. Ela começou a ler. E leu, só não tinha muita coisa boa não. E as pessoas, sendo muito bem sinceras, a pessoa, depois o responsável perguntou, quem você acha que é essa pessoa? Ela disse, eu não sei. Aí quando perguntou a todo mundo, e quem vocês acham que é essa pessoa? Disse, ele que leu. Que vergonha, né? Pois bem, ele encarou essa realidade. Então, veja, ele não conseguiu enxergar os próprios defeitos que estavam ali. Não é? Quer dizer, não sei se foi uma coisa muito aplicável, mas pelo menos para aquela pessoa, eu espero que tenha sido relativamente útil. O Jesus ele continua a sua citação. Ele diz assim, ó, como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu. Aí Jesus agora vai ser duro. Ele diz, hipócrita, primeiro cuida de tirar a trave do teu olho, porque quando se tira a trave do olho, o olho fica limpo, para depois ver se tem condições de tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é uma recomendação para todos nós. Porque isso diz da nossa evolução, do nosso grau evolutivo. Estou falando nosso porque eu estou nessa contingência. Eu estou em processo evolutivo, né? Porque se assim não fosse, eu não estaria aqui na Terra. Não estou em missão, não. Estou aprendendo e espero estar aprendendo bastante. O que Jesus quis dizer, em outras palavras, foi assim, ó. Muitos têm os olhos bem abertos para muitos dos pequenos defeitos dos outros e conservam eles bem fechados para muitos dos próprios grandes defeitos. É bom a gente pensar sobre isso. Tem coisas que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e vai falar sobre isso aqui. Não sei se vocês conhecem esse negócio aqui. Já ouviram falar, né? Pois é. Se brincar, se eu perguntar quem é que não tem aí, eu acredito que não sei se é um garoto ali que não vai ter. Todo mundo tem. Hoje passou a ser uma extensão do nosso corpo, não é isso? Tem gente que, eu até escutando na rádio essa semana, uma pesquisa que foi feita, diz que hoje as pessoas têm menos medo de perder a carteira, de a carteira ser roubada, do que o celular. Antigamente, a gente não tinha isso, né? Antigamente. Hoje, leve tudo, mas deixa o celular. Porque sem o celular, a gente não é mais ninguém. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Ele serve para o bem, mas serve para o mal também. Esse é o problema. Aí eu vou lembrar para vocês de uma historinha, né, falando sobre essa questão da trave no olho, etc. E o cisco. Um casal muito simpático, uma mulher muito faladora, ou muito falando, melhor dizendo assim. O homem era mais contido, mais calado. E aí todos os dias eles tomavam café da manhã e próximo dele eles viam pela janela, viam o quintal da vizinha.
E eis que a mulher resolveu olhar para a vizinha naquele horário, naquele dia que ela estava estendendo roupas. E ela olhou, aí viu, olhou assim, não acreditou, olhou para o marido e disse: olha para isso. O marido olhou e disse: não quer tempo. Emburrado, né? Chato, todo mundo é Maria, né? Enfim. Aí ele disse: olha, a mulher está estendendo roupa. Eu disse: sim, o que tem? A roupa é dela. Eu disse: mas a roupa está suja, você não está vendo? Ele calado ficou. Disse: como é que pode? Ela não sabe lavar roupa, não. Olha, na minha vizinha, eu a conheço tanto, mas sabia que ela tinha esses maus hábitos. E aí o homem simplesmente disse: deixa a vida dela. Isso é com ela. E aí, passou uns 3 ou 4 dias depois, eis a mesma cena. E aí, a mulher olhou e disse: ela não está sabendo como se lava a roupa. E o marido, mais uma vez, disse: deixa a mulher para lá, deixa a vida dela, você não tem nada a ver com isso. Senão eu vou levar o sabão que eu uso. Pode ser que seja um problema o sabão, ela deve estar usando sabão vencido, alguma coisa assim. Passou-se uma semana, aí o café da manhã, quando a mulher olhou, não acreditou. Disse: nossa, a roupa branca está linda. Aí disse: olha para ali. Aí o marido disse: ah, esqueci de dizer a você, é que hoje de manhã eu lavei a nossa janela. Essa coisa com força, não foi? Está vendo que é uma trave no olho? Ela não tinha percebido que o problema estava nela, na vida dela, na relação com ela com ela própria. A gente muitas vezes vê nos outros defeitos que são nossos. É isso. E aí agora vamos fazer uma reflexão ainda mais específica para os mundos de hoje, os mundos modernos, ou o mundo moderno, o mundo do século XXI, o mundo da nova era, o mundo de transição, o mundo que já se espera para uma regeneração, blá, 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 blá. Aqui diz assim: os meios de comunicação, de informação, como as mídias e as redes sociais, são hoje os canais mais comuns e coletivos por onde fluem o bem e o mal. E é pelos olhos que eles entram e saem de nós. É isso mesmo? Aí agora uma pergunta para vocês. A propósito, você acredita em tudo o que vê e lê e assiste na internet? Não, né? Tá bom, que coisa boa. Fico feliz por vocês. Principalmente pelas chamadas redes sociais. Aí tem o Messenger, tem Twitter, Facebook, Instagram e o famoso WhatsApp. Embora o WhatsApp talvez até não é mais famoso, não. O famoso agora é o Instagram, né? O Instagram que substituiu o Facebook, que substituiu o Orkut. Alguém aqui lembra do Orkut? Levanta a mão. Tem? Nossa, vocês tinham Orkut? Era uma... Demorei, é porque eu sou antissocial, desculpa, anti-redes sociais. E aí, a questão, agora vamos lá. A gente repassa, encaminha tudo que vê. A gente acredita em tudo que vê. Tenhamos muito, muito, muito cuidado, porque nós poderemos ser também responsabilizados. Existe a chamada de lei, deixa eu ver se eu consigo, porque da outra vez eu errei. Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que é isso. Então é LGPD, isso. Eu errei tanto essa sigla de outra palestra, LGPD. Já ouviram falar? Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode inclusive incriminar as pessoas de acordo com o que elas possam fazer na internet. Encaminhar fake, ou chamada de fake, né, notícias falsas, podem implicar em processo. E você pode ser um deles ou dela, né, se encaminhar sem saber o que está fazendo. Fofocando, falando mal dos outros. Né? Não custa nada, que besteira, fofoquinha de nada, não faz mal nenhum, por aí vai, né? Isso me lembra rapidamente, dizendo para vocês, que tem uma cidade aqui no interior de Pernambuco, que é considerada como a cidade da fofoca. Já ouviu falar? Tem uma reportagem da televisão. O repórter foi para lá e curioso, achei tão interessante ele chegou lá, aí disse assim, aí vi as pessoas sentadas na rua, né, à noite, aquele horáriozinho, aí perguntou para a senhora, disse: olha, essa hora é a melhor hora para fofocar. É sério, porque quando as pessoas começam a passar na rua, o sol bate, né, um calor danado, aí quando passa, aí a gente se dando a falar mal da vida dos outros, e não tem outra coisa melhor para fazer. Aí o repórter chegou para a senhora e disse assim: mas vocês fazem isso porque gostam? Ele disse: claro que eu gosto. Aí disse assim: mas como é que vocês se sentem? Assim, não se sentem mal, não? A repórter me responde e disse: e tu também não fofoca, não? Ele ficou calado. A questão é que isso pode implicar, quando é uma fofoquinha, mas quando é uma coisa mais séria,
isso pode implicar em problemas muito, muito, muito graves. É bom que nós pensemos nisso, tenhamos cuidado, porque os olhos veem aquilo que quer ver. Eu me lembro de um fato, agora falando muito sério, que foi muito triste, porque foi relativamente próximo de uma pessoa conhecida nossa. Eu acredito que botamos esse filho por aqui, ele vai me obedecer. Oh, eu lutando com o bichinho aqui, a culpa era sempre minha. Falando sério, há uns 8 ou 10 anos, quando a estrada ainda não era, a BR-101 Sul ainda não era duplicada, do Cabo para Palmares, e um ônibus que vinha de Palmares, acredito que para a Escada ou para o Cabo, eu não lembro bem agora, para trazer estudantes. Esse ônibus sofreu um grave acidente. Muitas pessoas morreram. Mas o que havia de muito triste, narrado inclusive, né, tristemente por uma amiga minha, espírita inclusive, lá de Palmares. Ela disse que a irmã dela, lamentavelmente, foi uma das vítimas. Não vamos citar nome porque não convém. E o que mais triste que ela disse é que a irmã dela ainda estava viva quando chegaram as pessoas. Ele não foi num local tão distante, alguém soube, então foram muitas pessoas para lá. Mas as pessoas, lamentavelmente, não foram para socorrer as vítimas, foram para saquear. A irmã dela pedindo socorro e as pessoas que estavam interessadas em desenlaçar a bolsa que estava no pescoço para levar. Não prestaram socorro a menina e levaram a bolsa. Os olhos veem aquilo que querem ver, entendeu? Os olhos que veem o bem, os olhos que veem o mal. É isso que tão grave que a gente está colocando aqui. Algo que aconteceu há 10 anos. Ah, mas se fosse hoje, será? Depende de quem. As pessoas que verdadeiramente são cristãs, eu me nego a acreditar que os nossos irmãos e irmãs espíritas teriam feito isso. Teriam ido socorrer. Eu quero acreditar que nós já temos esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, ao ponto de esquecer das nossas próprias vidas para socorrer aqueles que necessitam. Porque essa é a mudança. Esse é o sentido da mudança a que Jesus nos convida. É isso. Se nós não nos transformarmos, se os nossos olhos, agora vou colocar a última citação de Jesus aqui. Se nós não transformarmos os nossos olhos em luz, não alcançaremos o que os nossos irmãos evangélicos chamam de salvação. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu vou dizer para vocês onde é que está isso. Está aqui, ó, Mateus 6:22. Mateus 6:22 significa que Jesus disse isso onde? No Sermão do Monte, no mesmo sermão. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Então, é para nós sentirmos, pensarmos e percebermos isso. Então, quando nós nos tornamos pessoas boas ou do bem, nossos olhos passam a ser o reflexo de nós mesmos. Todo o nosso corpo terá luz. Jesus não está se referindo ao corpo físico, porque o nosso corpo físico nada mais é do que uma veste, uma roupa. Um dia haveremos de retirar, de uma forma ou de outra. Mas é o corpo espiritual. Não a interface, mas também a interface, chamada de perispírito. Mas nós, como espíritos, somos esses que haveremos de nos iluminar. Até porque, eu já me adianto dizendo, porque Allan Kardec, ele fez essa pergunta. Está aqui, em O Livro dos Espíritos, questão 88. Allan Kardec diz assim: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E a resposta dos espíritos superiores para Allan Kardec foi: para vós, não. Para nós, sim. E ele completa: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Luz. Quanto mais evoluímos, mais nos iluminamos. Parece conto de fadas, quando nós vemos retratarem em filmes e até em narrativas, até no próprio credo católico, os santos que aparecem verdadeiros, envolvidos em luz, porque essa luz é deles. Essa luz não veio de fora. Então,
aquela abóbora que se coloca na cabeça dos anjos, na verdade é um reflexo do centro do Espírito. O Espírito, digamos assim, se assim quisermos, a concentração maior dele é justamente na parte frontal. E o reflexo se torna maior, embora todo o corpo reflete luz. Nós também temos, todos nós temos. O reflexo da nossa luz está espelhado pela nossa bondade. Quanto melhores formos, sinceramente, na luz meridiana, quanto nas sombras, ou seja, quando ninguém vê, porque não tem quem não veja, porque os espíritos são invisíveis para nós, mas eles nos veem claramente, assim como o olhar de Deus, nós estamos sempre às claras de quem quer que seja, tendo por testemunhas a natureza espiritual que nos cerca. Assim sendo, não tem nenhuma justificativa de dizermos para nós mesmos que não fizemos isso ou aquilo por falta de oportunidade. Toda oportunidade que tivermos, façamos o bem. Vejamos o bem, o belo. Isso não vai ser bom somente para aquele que recebe. Será, sobretudo, para nós que damos. É simples, entre aspas, mas é um grande desafio. Pois bem, eu, agora pela manhã, estava escutando a rádio, eu gosto muito de escutar rádio, eu não assisto televisão, eu só assisto filmes, os filmes que eu quero, justamente por isso. Eu sempre ligo a televisão, não estou falando mal, cada um faça o que quiser, do seu dedo, do seu controle remoto. Mas como os programas televisivos, jornais, etc., se passarem 20 reportagens, 18 são dando notícias ruins e 2 são boas, então eu não sei que hora vão dar as boas, eu prefiro não assistir. Até porque disse, e eu acredito que seja verdade, que os olhos não veem, o coração não sente. E eu sinto muito porque meu coração está preservado disso. Eu preciso estar rádio, porque as notícias são rápidas e são poucas, então para mim é melhor. Mas mesmo assim eu escutei na rádio hoje algo que foi interessante para a minha reflexão, é muito triste. Um jovem de 21 anos, um youtuber, esse nome é bonito, né? Todo mundo hoje é celebridade, né? A gente escolhe as celebridades que nós vamos ter. E aí ele tem, sei lá quantos seguidores, porque esse é o termo da moda. Ele estava simplesmente ensinando, ou orientando, não sei, mostrando, exibindo um vídeo. Ele é de Minas Gerais, ele estava mostrando às pessoas como burlar o sistema em que ele passava para chegar no avião. Olha, interessante, né? Será que é interessante? Na verdade era a gente vai chamar hoje, bem modernamente, de uma fake, né? Porque depois os especialistas vêm assistindo ao vídeo, já estou atacando aí a resposta. Ele acredita que fez recortes, né? Alguém estava filmando, então ele entra por trás de uma escada rolante e já sai dentro, assim, no local de embarque para o avião. Querem dizer que ali existia um meio de burlar, não tem que passar para aqueles, né? Todos aqueles sistemas que você já conhece. E aí uma pessoa que é especialista do aeroporto disse que, na verdade, por ali é um aparelho, ele não foi para lugar nenhum. Na verdade, ele estava mentindo. Mas, inclusive, ele já foi localizado e por essa bobagem, entre aspas, vai ser processado. A Polícia Federal enquadrou ele em 3 crimes. Ainda bem, no mínimo, serve de lição, né? E pague multa, seja preso, enfim. Mas a gente tem que saber usar bem as coisas. Mas o que mais me impressionou, pode ser que nem todo mundo tenha acessado com o objetivo negativo. Alguém, talvez por curiosidade. Mas ele teve 3 milhões de visualizações nisso daí. Acredito que fica no ar, né? O que é que eu estava querendo dizer e preferi não dizer. Pois não, fala, por favor. Tem um slide de soldado do Como é o nome do site, sabe? Só notícia boa. Eita, que bom. Estou na internet, né? Você me fez lembrar, eu vou até dizer aqui para os nossos internautas, né, do YouTube, ouviram? Tem um site que o título é Só Notícia Boa. E eu vou acessar. Agradeço. Como é seu nome? Ailton. Agradeço, viu, Ailton? Tem um repórter dessas TVs aí famosas, né, do Brasil, que ele fazia o repórter da tarde, né? E ele deixou. Simplesmente deixou. Até saiu do Brasil. E depois ele disse o motivo. Ele disse que estava entrando em depressão, porque ele só dava notícia ruim, e aquilo estava deixando ele mal. Então, vejam,
Porque o repórter, quando a gente vê o repórter apresentando ali, né? Blá, 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 a gente pensa que ele teve contato com aquela informação naquela hora. Foi não. Ele chega à redação de manhã para fazer o jornal da tarde. Chega à tarde para fazer o jornal da noite. Então, logo de manhã ele vai ter acesso a todas aquelas notícias. Então ele lê novamente, relê e tal. Então imagine, uma notícia ruim de um crime, essa guerra, infelizmente, maluca que está acontecendo agora não, né? Desde o ano passado, na Ucrânia, lá com a Rússia. Me perdoe aqui, eu estou fazendo algum mau juízo, mas para mim guerra é sempre coisa ruim. Foi por isso que eu quis falar. Nesse sentido, se entrar em polêmica, porque o objetivo não é esse. Assim como esse outro conflito, que já não é bem uma guerra, é um conflito, né? Esse conflito que já dizem que remonta de muitos séculos, talvez milênios, né? E como aquela região ali, uma região em que vieram os exilados de Capela, eu cá comigo não duvido se essa guerra já não veio de uma outra região do mundo espiritual onde eles viviam e foi só transferida para cá. Tá bom? Mas teve esse rapaz, né, que saiu, né, da TV, porque não queria dar notícia, e teve uma senhora, não sei se é esse programa, Ailton, que ela resolveu deixar a redação, o jornal, e ela criou um canal, alguma coisa, e o título era parecido com esse, não é esse. Só notícia boa. E é tão boa a gente ouvir tanta notícia boa, né? Mas, vamos para uma outra reflexão. Eu estou olhando para a hora para saber que horas eu ainda tenho. Eu tenho umas 15 minutos, não é isso? Que pena. Para mim, que eu gosto de falar. Para você, não, se estou querendo ir para casa, tudo bem. Mas lembre-se que amanhã é Black Friday, então todo mundo relaxa. Brincadeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu vou ler para vocês está em Mateus, mas já não está no Sermão do Monte, que é um outro momento de Jesus. Está em Mateus capítulo 18, versículo 9. E Jesus diz assim, ó. Imagine usar isso no sentido literal. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque te é melhor entrares na vida com um único olho do que com os dois te precipitares no inferno. Já viram aí cristão sério por aí? Já? Já viram? As pessoas que se convertem ao cristianismo, vamos chamar assim, né? Que é mais geral. Aí já tira o olho, já arranca o olho. Ou já corta, porque Jesus fala de olho, mas fala também de braço. E serve para qualquer órgão. Foi no sentido literal? Foi Ailton, sim ou não? Claro que não. Jesus jamais iria recomendar ninguém que arrancasse o olho. Jesus veio para curar os olhos, né? Curou os olhos dos cegos. Fez pessoas que não andavam andarem. Pessoas que ardiam em chamas, ou seja, o corpo, né, enfogueado pelas mazelas, pelas feridas que Jesus curou. Por que Jesus haveria de fazer isso? Não foi nesse sentido. Foi no sentido figurado mais uma vez. Jesus estava nos alertando para termos cuidado de aquele instrumento que nos pode levar ao mal, a gente cuidar dele, para que ele não nos comprometa. Foi nesse sentido. Jesus disse isso. Deu para entender? Aí nós vamos nos lembrar dele ainda. Foi uma das últimas falas de Jesus, assim, publicamente, né? Naquele momento, depois que Jesus profere o sermão do sermão profético, que está lá em Mateus capítulo 24, Jesus conversa com os discípulos no Monte das Oliveiras. Depois que Jesus volta, naquele momento que ele chora, né? Quando ele volta, que ele se senta lá no monte e começa a conversar. O Monte das Oliveiras, na verdade, tinha casa, viu, gente? E ele morava lá. Jesus, entre aspas, morava lá. Passou um ano morando lá e estava voltando para casa. Então, digamos que foi na frente da casa, né? Quando chega a guarda, juntamente com Judas Iscariotes. E os soldados se precipitam a querer prender Jesus depois do beijo que foi dado. E Pedro, numa ação rápida, intuitiva, no sentido de querer defender Jesus, quem lembra que foi Jesus que Pedro fez? Puxou a espada, que a gente não sabe ao certo se é espada, mas eu acredito que sim, né? E aí, eu fiz essa pergunta uma vez, uma senhora disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele torou a orelha de Judas. Torou, cortou. Para nós aqui, né, torou. Ele cortou a orelha de Judas, não. A orelha de Malcom, desculpa, calma. Vamos deixar a orelha de Judas lá. A de Malcom, que era o soldado. E Jesus disse que Jesus coloca de volta. Há controvérsia disso aí, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui, há controvérsias. Acredito que Jesus cauterizou muito mais do que curou. A gente vai dizer isso porque tem um lance mais na frente
da morte do próprio Pedro, e que Malco estava lá com um pano enrolado no pescoço, na orelha, né? Ou seja, se tivesse curado, ele não estava protegendo, deu para entender, né? Mas deixemos para lá. Mas Jesus tem uma fala nesse momento. O que é que Jesus diz? Olha para Pedro e diz o quê? Fere. Mas, seu nome? Renata, agradeço, Renata. Só repetir aqui para os nossos internautas, ela disse que está em Mateus capítulo 26, versículo 52. Ele disse para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido por ela. Jesus estava anunciando uma lei, não foi isso? Que lei é essa? A lei de causa e efeito, de ação e de retorno, não é isso? Como você tem acabado de dizer. E aí nós vamos para o livro O Céu e o Inferno, que hoje foi apresentado aqui, né? Vocês viram um estudo rápido por nossa querida irmã Jovênia, falando sobre essas obras. E neste livro, na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras, itens 9 e 10, tem o Código Moral da Vida Futura, o Código Penal da Vida Futura. Por favor, leia. Quem tiver esse livro em casa, ao chegar em casa, pode ser hoje, amanhã, qualquer hora, vai ler e procura. Está lá no índice, tem lá. Código Penal da Vida Futura. Leia, são 33 itens para a gente entender a nossa vida. O que nos ocorre, o que acontece conosco. Eu trouxe só 2 para a gente entender aqui, 2 não, 3, rapidamente, que diz assim, ó: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Todo mal contraído, toda dívida que é contraída, né, que é adquirida por alguém, é algo que deverá ser pago. Se não for nessa existência, será na seguinte ou seguintes, pois as existências são ligadas entre si. Primeiro, um outro, ele diz assim: o espírito sofre no mundo corporal ou espiritual a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas da vida corpórea são originadas das imperfeições. São expiações de faltas cometidas nessa e em outras existências passadas. Claro. A última, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Isso tudo que está aqui é lei de Deus. Não importa se somos católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, ateus, é lei. Se o ateu acredita ou não, eu lamento nesse momento, por enquanto, mas um dia vai acreditar. Até porque existem muitas encarnações para ele fazer isso. Cada um ao seu tempo. Estou falando aqui para os internautas. É lei de Deus. Isso serve para nós olharmos para nós mesmos neste momento e perguntarmos a nós mesmos assim, em outras palavras: o que é ou o que foi que eu fiz? O que é que eu estou devendo a mim mesmo diante da lei de Deus? Porque Deus não pune, Deus não castiga, nem castiga por um segundo e nem eternamente. Tudo bem, a gente chamou de castigo. Para nós, espíritas, deveríamos chamar de reeducação. É um processo de aprendizado, é reeducação. Então, se os olhos são por onde nós saímos e é por onde as coisas entram, cuidemos dele, não só da visão física, do ato de enxergar, mas do ato de ver. Selecionemos muito bem aquilo que vemos, porque isso pode fazer parte dos nossos valores, da nossa maneira de ser. É bom que pensemos nisso. E aproveitando os últimos minutos que me faltam, eu trouxe para vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, este livro aqui, Há 12 mil anos. Já leram? Levanta a mão quem leu. Pronto. Eita, tem muita gente que leu, que bom. É um livro, é impressionante, eu acredito que vocês que já leram vão perceber isso. Eu já li esse livro, e quando eu comecei a reler, até porque eu tive que trazer para essa palestra, eu vi coisas que antes eu não via. Eu relembrei fatos que estão no livro e que eu não estava mais lembrado. Tá? Então é interessante, é um livro das obras-primas, um dos clássicos, né, da psicografia do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, né, ditado pelo próprio mentor dele, Emmanuel,
que trouxe para nós a vida desde Emmanuel, que foi o maior colaborador, se não um dos maiores colaboradores, para a organização do movimento espírita brasileiro, por que não dizer mundial. Porque foi através da orientação de Emmanuel que Chico Xavier coordena e ordena a sua própria vida ao longo daquela mediunidade maravilhosa, prodigiosa. Aqui não vai nenhuma santificação, vai o reconhecido mérito por toda uma vida consagrada ao Evangelho de Jesus e, por que também não dizer, a doutrina espírita. Essas obras que são traduzidas para muitas línguas, as mais básicas, espalhadas pelo mundo afora, esclarecendo, orientando, consolando, esperançando a tantos quantos dela fazem uso. Então é um mérito maravilhoso. Este Emmanuel, que fez isso, aqui neste livro, ele era um senador romano, um homem muito orgulhoso, vaidoso e até de certo ponto cruel. O tempo não permite nós contarmos a história do livro, né? Hoje tem uma palavrinha que virou moda para não dar spoiler. Mas como é que eu vou dar spoiler de um livro que foi escrito lá nos anos 40? Então eu acho que é bem spoiler, né? 40 do século passado, mas tudo bem. Esse livro vai contar a história desse homem, vamos ver se a gente consegue fazer isso em pouco tempo. E ele tem muitas tragédias na sua vida. Ele é casado, a esposa dele é Lívia, tem 2 filhos, um casal de filhos, Marcos, um garotinho de 1 ano, e Flávia. Flávia deveria ter lá seus, acho que 9, 10 anos. Flávia é acometida de hanseníase, a época era chamada de lepra, de hanseníase. E ele, por ser um senador, muito orgulhoso, muito vaidoso, etc., se negava a buscar ajuda que não fosse a dos médicos romanos. Eles estavam morando em Cafarnaum, justamente na região onde Jesus estava naquele momento. Lídia foi convertida ao cristianismo pela serva delas, que era Ana. Ana fala sobre Jesus, até porque assiste às palestras de Jesus, e, digamos assim, de certa forma, influencia Lídia, e Lídia se torna cristã, uma cristã de início. E tenta dizer a Públio Lentulus para procurar Jesus, porque sabia que Jesus podia curar muita gente, e porque não curaria a Flávia, e ele relutou bastante. Relutou, até que a própria menina pediu. Quando o pai pergunta à filha, diz o que é que tu queres? Os médicos de Roma eu trago, não sei o que, como sendo um senador, né? E aí a menina simplesmente diz, pai, eu quero um profeta. Eu quero ver o profeta. Nossa, essa hora quando a menina diz isso, quem aguenta de chorar? Eu mesmo não aguentei. E ele vai abusado aqui para nós, né? Procurando para saber se encontrava Jesus em algum lugar, sem vontade de encontrar. Ele fica tapeando, zanzando na cidade o tempo todo, na localidade, até que, entre aspas, ele não encontra e ele acha até que não valia a pena. Ele não queria encontrar Jesus. O fato é que Jesus encontra ele. Jesus vai até ele. E Jesus conversa com ele, é uma das conversas mais produtivas, mais profícuas que eu já vi na minha vida. Porque nesta conversa, ele diz para Públio Lentulus que a partir daquele momento, daquele encontro, ele poderia mudar a vida dele. Tem 2 caminhos. O caminho que seria o próprio Cristo, e o outro seria da sua própria vaidade. Ele escolheu da vaidade e sofreu muito por causa disso. Detalhe, ele tinha sonhos recorrentes, o Públio Lentulus, ele tinha sonhos recorrentes, e ele se incomodava muito com esses sonhos, que eram sonhos em que ele sonhava que era um soldado, como se fosse noutra vida. Um soldado que ganhava uma batalha, alguma disputa, e ele era um dos responsáveis de confrontar-se com esses soldados. E ele matava esses soldados. E sabe como é que ele matava? Com a espada, ele furava os olhos dos soldados. Ele achava que era sonho. Nessa conversa com Jesus, Jesus diz assim, não penses que aquilo é sonho. A conversa é muito profunda. Não penses que aquilo é sonho. Ou seja, tens aqui a oportunidade de mudar a tua vida. Senão, tu não sabe o que te aguarda. Os milênios aqui vão se encarregar da tua mudança. E ele está de ombros para Jesus. Estou nem aí. Não foi bem assim não, tá? A conversa realmente é muito bonita. É o momento em que ele descreve Jesus. Ele faz a descrição do Cristo, que é das mais lindas que a gente possa imaginar. Ele não consegue nem falar diante de Jesus. Ele se prostra. Quando Jesus aparece, ele não consegue, ele cai de joelhos e fica calado. Ele diz que não entende como foi aquilo. Depois ele diz, foi um sonho. Quando ele chega em casa, a menina está curada. E ele diz que não foi Jesus. No momento algum, ele bate a cabeça, reluta, não foi Jesus. Depois ele tem um sonho, ele vai dormir naquela mesma noite e tem um sonho, e ele sonha com juízes romanos, dizendo para ele,
tivestes a oportunidade de mudar a tua vida e desprezar. Então, no sonho é repetido. O que é que vai acontecer com este homem? Tragédias as mais cruciantes que vocês possam imaginar. Momentos a seguir, o filho dele, Marcos, de 1 ano, é raptado. Não vou entrar aqui no contexto do rapto. Nunca mais, entre aspas, ele vai ver esse filho. Mais na frente, a esposa dele, Lívia, que troca de posição com Ana, no circo romano, é morta pelos leões. Então, quantas tragédias esse homem vai ter na sua vida, ao longo da sua vida? E, por fim, no ano 70, em Jerusalém, quando daquela invasão, né, de Tito, que era o imperador romano, ele é capturado e naquele momento ele é, digamos, colocado numa situação em que, naquele momento, chega um jovem, um garoto, um rapaz, na verdade era bem um garoto, já tinha 40 anos, e o pai, entre aspas, dá para ele uma adaga que estava ardendo em chamas na ponta e manda que ele fure os olhos de Públio Lentulus. E assim acontece. Públio Lentulus vai cegar. Ele descobre depois que esse rapaz que fez isso, de nome Ítalo, na verdade era Marcos, o próprio filho. Tragédia em cima de tragédia. Só que, ao longo dessas tragédias, cada vez em que ele vai tombando, ele vai sentindo a necessidade de Jesus. Depois que ele está cego, é que ele realmente cai em si. E ele vai até a prisão, né, ao calabouço, encontrar o autor do rapto da criança e do feito dos furos dos olhos. Os dois conversando, eu não vou entrar em detalhes nessa conversa, os dois se perdoam. E é quando ele diz assim: foi somente quando eu vi Jesus é que eu consegui sentir o perdão. Vejam vocês, um homem que enxergou Cristo, enxergou com os olhos físicos, mas não viu. E depois que perdeu a visão física, não enxergava mais, viu Jesus. Porque Jesus estava onde? A todo momento? Dentro dele, dentro de nós, dentro do nosso coração. É bom refletirmos. E aí leio esse livro tem lições maravilhosas, muito bonitas para todos nós. E aí eu encerro a nossa exposição, antecipadamente agradecendo a casa, né, pelo acolhimento de sempre, desejando assim um progresso, né, para o ano de 2024. Tenho certeza que vai continuar ainda melhor, com a participação e colaboração de vocês. Lembrem-se que os palestrantes que vêm aqui, eles antes estavam sentados aí, eles faziam o curso do resto. Entenderam o recado? Pois é esse o recado que queremos dar. Mas, para terminarmos, é de um autor desconhecido, diz assim, sobre a pior cegueira. Ouçamos, diz: a pior cegueira não é a de quem não enxerga pelos olhos físicos, mas a de quem enxerga a aprovação e não vê a condição de ajudar. Quem enxerga a miséria, mas não vê o auxílio. Quem enxerga a fome, mas não vê o socorro. Quem enxerga a doença, mas não vê o alívio. Quem enxerga o tormento, mas não vê a solução. Quem enxerga o desajuste, mas não vê o recurso. Quem enxerga o fracasso, mas não vê o incentivo. Quem enxerga o desespero, mas não vê o consolo. Quem enxerga a solidão, mas não vê o apoio. Quem enxerga o abandono, mas não vê o conforto. Quem enxerga o desânimo, mas não vê o estímulo. Quem enxerga o sofrimento, mas não vê o auxílio. Quem enxerga o infortúnio, mas não vê o amparo. A privação da visão é prova dolorosa, cujas raízes remontam ao passado de provas ou dívidas. Contudo, a pior cegueira é aquela que impede a visão da caridade e não vê o bem que ele pode fazer. E isso também nos será levado em conta no reino dos céus. E que Jesus, Nazaré, nos abençoe. Muita paz para todos.